A consolidação do cristianismo, que nós temos aí 6 pontos, dentre eles agora a consolidação do cristianismo. Essa consolidação, com ele veio o desenvolvimento sistemático da doutrina, também o fechamento do cânon. Depois nós temos aí a formação do credo, ou seja, desenvolvimento sistemático da doutrina. Que doutrina é essa? Desenvolvimento sistemático, nós temos doutrina da salvação, soteriologia, doutrina a respeito de Cristo, a cristologia. Nós temos a martiologia, doutrina do pecado, a angelologia, doutrina dos anjos. Nós temos a escatologia, doutrina das últimas coisas. E, dentro dessa sistematização, desse desenvolvimento doutrinário, a igreja vai se consolidando. O cristianismo ele vai sendo consolidado. Dentro dessa situação, há o fechamento do cânon, que se dá também séculos posteriores. Dentro desse fechamento do cânon, coloca se admite ou não admite aquilo que seria usado como doutrina ou não. Isso aí já é estabelecido pelos pais da igreja. A formação do credo, no que nós cremos, por que nós cremos, em que nós cremos, qual é a nossa realidade, qual é a nossa vida, qual é a nossa situação, de onde nós viemos, para onde nós vamos, com quem nós vamos, de qual modo nós vamos, com quem nós estaremos, o que nós vamos fazer. Tudo isso é uma questão do credo. O credo também, aí nós temos vários credos formulados, mas na história da igreja nós temos principalmente falado demais o credo niceno, que é o credo que é estabelecido no Concílio de Nicéia, em 325. Cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o credo niceno é criado, estabelecido por Atanásio. Então, diante disso, nós temos, diante do fechamento do cânon, a sistematização da doutrina e também a formação do credo. Agora, nós precisamos fazer o quê? Aí, o outro passo, que é a implantação do sistema eclesiástico. De que forma nós vamos agora lidar com isso? Nós vamos agora gerir essas pessoas dentro dessas questões doutrinárias. A doutrina está formulada sistematicamente. O credo está estabelecido com o ponto de vista doutrinário, sistematicamente fora observado. E o cânon já foi fechado. Agora nada entra e nada sai. Agora como nós vamos administrativamente gerir isso. E aí, como nós vamos, isso se daria a partir da implantação do sistema eclesiástico. Então, isso é um ponto de vista bem panorâmico, resumido. Já no período da Reforma, o clero se preocupava com o poder político. Então, se na igreja primitiva, a igreja, dentro da comunidade cristã, a última coisa que ela se preocupou foi com o poder político, até porque a igreja primitiva não tinha poder político nenhum. Era uma igreja hostilizada, perseguida, era uma igreja desamparada do ponto de vista social, religioso, eram considerados pessoas marginalizadas, por assim dizer, dentro da sua religião, porque acreditavam em um rei que não tinha reino, que sequer tinha condições de reinar do ponto de vista humano, politicamente falando. Até morto foi alguém que não tinha a menor expressão. Mas essa igreja primitiva era uma igreja que acreditava piamente e vivia a essência da sua cristologia. Era uma igreja verdadeira e firme dentro do seu propósito doutrinário. A igreja, no período da Reforma, o clero se preocupava com o poder político. Havia pouca e quase nenhuma observação, ensinamento a respeito das questões relacionadas ao porvir, a volta de Jesus, a vida eterna e tudo aquilo que seria necessário a todos quando da sua abordagem, quando da sua vida cristã. Então, o clero se preocupava em manter-se no poder. Dentro disso, estabelece o que a gente chama de doutrina da missa, estabelece a oração pelos mortos e também
estabelece aqui as indulgências. A igreja é uma igreja que se preocupa em estabelecer seu sistema político, administrativo e eclesiástico com o objetivo de arrecadar e agaranhar fundos para que se sustente no poder. Isso é uma questão do clero. Mas a igreja, no período da reforma, dentro disso, ela continua buscando. E aí nós temos o surgimento do pietismo. O pietismo alemão surge para que se traga de volta a essência daquilo que era a pureza doutrinária do século I. E dentro desse pietismo alemão, nós temos aí essa ideia de que o verdadeiro culto fosse restabelecido em detrimento do culto que não era verdadeiro. E que houvesse aí uma volta, um retorno às práticas verdadeiras e reais daquilo que seria originalmente vivido no século I. Ou seja, era uma rejeição, o pietismo rejeitava essa proposta cultica que havia dentro da proposta administrativa doutrinária do clero. E aí nós chegamos aos grandes avivamentos, aos dias atuais. Dos grandes avivamentos aos dias atuais. Nós temos aí, dentro desses grandes avivamentos aos dias atuais, depois dos movimentos de reforma, a atenção se volta agora para a ortopraxia. O que é isso, pastor? Ortopraxia. Ortopraxia seria uma prática reta, é uma prática correta. E aí nós temos os movimentos como o quietismo que é um movimento onde se busca a Deus pelas orações, e essas orações feitas, de certa forma, pela mente. Uma pessoa que mentalmente faz sua oração e também tem a sua meditação nas Sagradas Escrituras. Nós temos também os quakers, temos aqui também os pietistas e o avivamento wesleyano. O avivamento wesleyano, dentro dessa proposta do avivamento wesleyano, nós temos as nossas questões relacionadas à experiência. Até porque não dá para viver uma vida de fé sem que se produza e se viva essa experiência com Cristo, a experiência com o Espírito Santo. Então, isso são movimentos que surgem. Diante desta realidade, agora, mais tecnicamente observando a escatologia, nós temos aí técnicas na análise da escatologia. Algumas técnicas. Pastor, isso precisa mesmo de técnica precisa, até porque se nós não estudarmos, nós não podemos ensinar, não podemos falar nada, não podemos estabelecer nada e não temos autoridade sequer para discorrer sobre algum assunto. É necessário estudar. E para isso nós temos as técnicas na análise da escatologia. Dentro dessas técnicas nós temos os métodos de interpretação. E aí, quando falamos de métodos de interpretação, precisamos tomar cuidado para que não se faça interpretações fora dos padrões doutrinários. Porque, inicialmente, nós dissemos que a escatologia é uma doutrina das últimas coisas, é a doutrina, o estudo das últimas coisas. Mas a escatologia está dentro da espinha dorsal da teologia, que nós chamamos de teologia sistemática. A escatologia é uma doutrina, é um ramo da teologia que está dentro da teologia sistemática. E a teologia sistemática, ela é ordenada, coerente e lógica. A teologia sistemática é ordenada, coerente e lógica. Se estou estudando a escatologia, está dentro da teologia sistemática. Se essa minha escatologia ela não tem ordenação, não tem coerência e não tem lógica, ela não pode ser estudada e aceita como doutrina que seja aplicável
Então, tomemos este cuidado. Os métodos de interpretação. Quais são os métodos? O método alegórico, o método literal e o método anagógico. O método alegórico, o método literal e o método anagógico. Em resumo, o método alegórico trata do sentido espiritual e simbologia. As pessoas têm que tomar muito cuidado, principalmente os senhores e senhoras e senhoritas seminaristas que estão estudando para o bom uso das escrituras e aplicação nos púlpitos das vossas igrejas. Tomemos muito cuidado com a questão da metodologia, a alegoria. Tem pessoas que ele pega um texto bíblico e é só alegoria. Tudo é símbolo para ele. Calma lá. Nem tudo é alegoria e nem tudo é símbolo, embora a Bíblia ela tenha a sua linguagem figurada, alegórica, espiritual e literal, tipológica. Mas nós precisamos separar as interpretações, principalmente quando se trata de escatologia. O método alegórico trata do sentido espiritual e também a sua simbologia. Eu posso andar só pela via da alegoria? Não. Por quê? Porque tem textos que precisam ser aplicados e interpretados do ponto de vista literal. Tem textos que são literais, tem textos que são interpretados e essa interpretação se dá também com as questões alegóricas. A questão literal, tudo ao pé da letra. Tudo ao pé da letra, questão literal. Haviam duas escolas de interpretação muito bem pontuadas dentro dos primeiros séculos, século I mais precisamente, para o século II. Nós temos a escola de Alexandria, de interpretação, e temos a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, ela tinha uma interpretação alegórica e tipológica. Interpretação alegórica e tipológica. A igreja de Antioquia, a escola de Antioquia, tinha uma linguagem mais literal e menos espiritualizada. A linguagem e a interpretação de Alexandria era mais alegórica e mais tipológica, mais espiritualizada. Por essa razão que depois que se estude Orígenes, um dos pais da igreja, adotava muito as questões da alegoria, quando das interpretações dos textos, porque ele era da escola de Alexandria. Orígenes era oriundo da escola de Alexandria, portanto, a sua aplicação era muito também tipológica e alegórica. Mas a interpretação literal ela precisa ser compreendida, mas precisa observar e entender o que é literal e o que é alegórico. O que é literal e o que é alegórico. E como é que eu faço essa distinção, professor? Essa distinção ela é feita quando nós nos valemos de recursos dentro da literatura, dentro de textos, dentro de explorações e de aplicações de regras de hermenêutica para que se chegue e que se conclua qual que é a interpretação real para aquele texto. Porque tudo que foi escrito, por alguém foi escrito, para alguém foi escrito, em um tempo na história foi escrito, em uma cultura foi escrito, em um ponto de vista de religião foi escrito. Então, é preciso que se tenha conhecimento dessas questões. Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual era o contexto do escritor, qual era o contexto dos receptores da mensagem e qual é a aplicação disto para hoje. Se isto não for possível fazer esse levantamento, então é melhor que não fale para que não se diga bobagem. Então, o método da anagogia, o método anagógico. O método anagógico trabalha muito a questão mística e os códigos. Mística e os códigos. Tem até alguns livros aí intitulados como Código da Bíblia. O que é isso, pastor? Começar a extrair, que seria decodificar os códigos da Bíblia, chegar
por meio de análises de textos e chegasse por meio dessa decodificação às questões voltadas para as últimas coisas, ou seja, a descoberta do porvir, a descoberta do plano eterno a partir da Bíblia sendo decifrada a partir de estudo de códigos, onde só seres de mentes iluminadas, mentes terrivelmente alcançadas por algo que seja impossível de meros mortais alcançar. Esse ser iluminado, como assim dizia. Isso parece muito com a proposta gnóstica. O gnosticismo tinha uma classe de elite que eles chamavam de iluminados. Esses iluminados eram pessoas que recebiam profundas revelações e que só eles conseguiam decifrar e apresentar a verdade. Ou seja, o sujeito, quando alcançava um nível altíssimo de conhecimento, ou seja, a gnose dele elevada em alto nível, transformava ele num ser completamente distinto, diferenciado dos meros mortais. E, portanto, isso se assemelha muito com essa questão dos códigos da Bíblia. Então, a Bíblia, ela é sendo usada e interpretada a partir da exploração desses códigos, que só mesmo seres mortais não conseguem. E precisa ser alguém sobrenaturalmente dotado de uma capacidade intelectual extremamente elevada que possa, a partir daí, desvendar códigos indecifráveis para mortais. E isto é uma questão metodológica. E, portanto, tomemos cuidado, porque nem tudo é literal, nem tudo é alegoria, e também a Bíblia tem as suas formas de serem interpretadas com muita responsabilidade. E não esqueçamos de que o agente que leva-nos à interpretação real e coerente de uma questão doutrinária, esse agente é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível que haja essa capacidade intelectual de conhecer e interpretar. Até porque isso é um dos dons, está lá na classificação dos dons, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Então, somente o Espírito Santo é capaz de nos proporcionar isso. Mas são métodos de interpretação. Poderia dizer quais são? Alegórico, literal e anagógico. Então, chegando aqui mais adiante, aí já estamos panoramicamente no capítulo 4, onde nós estaremos trabalhando somente até aqui, considerando aí que é um panorama dentro daquilo que nós estaremos estudando. Todos já estão com os vossos livros, façam as leituras, porque um diploma não faz um mestre, mas um mestre faz um diploma. Então, não deixe que o diploma chegue às vossas mãos sem que o conteúdo não esteja chegado na vossa cabeça. Então, o processo de interpretação na escatologia, Aí nós temos aqui as linhas de interpretação. As questões escatológicas são tão complexas a serem estudadas, e as questões apocalípticas são tão complexas que existem, em princípio, existiam 4 escolas de interpretação a respeito do Apocalipse, e, por fim, já se fala também na 5ª escola de interpretação. Eu poderia falar da interpretação preterista. A interpretação preterista. O que isso quer dizer? Todos os acontecimentos preditos por Daniel se cumpriram no período interbíblico. E o Apocalipse quase todo, ou por que não dizer todo, dentro da proposta preterista, se cumpriu nos primeiros 3 séculos da era cristã. Então, a interpretação preterista acredita que tudo já se cumpriu, tudo já está no passado. No passado, evidentemente, para nós que estamos aqui em pleno século XXI. E essa interpretação preterista. A interpretação preterista traz nas seguintes observações aí. Os selos são os juízos de Deus sobre o Império Romano. A besta é o Império Romano, e isso na interpretação preterista. Eu não estou aqui fazendo afirmações, estou trazendo informações a respeito do conteúdo que está sendo abordado. Portanto,
Os selos, dentro da perspectiva preterista, são juízos de Deus sobre o Império Romano. A besta é o próprio Império Romano. O falso profeta é o sistema religioso e a Babilônia seria Roma. Isso na proposta da interpretação preterista. Préter, se tudo a questão preterista está no tempo passado. Ou seja, diante do século XXI, todas essas coisas aí já se passaram. E, portanto, essa escola de interpretação entende que o Apocalipse já se cumpriu. Dentro ainda dessas questões, nós temos a interpretação historicista. A interpretação historicista teve seu início com Joaquim de Fiore, no século XII, quando ele, por meio de uma visão, teve o entendimento que dos capítulos 11 e também do capítulo 12, esse homem, tratando-se das questões do Apocalipse, os 1260 dias que estão descritos no Apocalipse, alegava ter tido uma visão, e dentro dessa visão, os acontecimentos da história ocidental, desde o tempo dos apóstolos até o presente. Essa ideia dele acreditava que a corrupção que estava estabelecida dentro das questões clericais eram ali cumprimento das questões apocalípticas. E, portanto, a visão historicista tinha, dentro do seu bojo histórico, dentro dos seus métodos de interpretação, o entendimento de que os fatos estão se desenrolando na história. Ou seja, desde do século I para cá, os fatos estão se desenrolando na história. Essa é uma questão historicista. A outra linha de interpretação é a idealista. A escola de interpretação idealista diz que tudo é simbólico. Aí nós precisamos voltar lá nos métodos da interpretação escatológica, os métodos analógico, literal e anagógico. Analógico, alegórico, anagógico e literal. E dentro dessa perspectiva idealista, nós temos aqui a seguinte observação: tudo é simbólico. Então, se tudo é simbólico, nada é de verdade. Então, tudo é produto do entendimento de cada um, porque não passa de símbolos. Isso é uma questão idealista. Como eu vejo, assim é o que é. Vamos às questões de exegese e não exegese. A exegese, a aplicação do meu ponto de vista, como eu vejo, é isso que é. A exegese é o que é, realmente isso é, e não é o que eu entendo que é. Então, na proposta idealista, é o que eu entendo que é, logo é. Isso é aplicar o meu ponto de vista à questão da Bíblia Sagrada. Então, é uma interpretação perigosa. E, por fim, a interpretação futurista. Dentro da interpretação futurista, nós temos aí as questões divididas em duas partes, os moderados e os extremados, os futuristas moderados e os futuristas extremados. Eu poderia separar aqui, observando essas questões, a interpretação futurista crê que o capítulo 1 até o capítulo 3 se desenrolaram já aconteceram. Do capítulo 4 ao capítulo 22 estão por acontecer. A chave, eu poderia separar isso, e aí tome nota onde estiver, a chave para que se compreenda muitas questões do Apocalipse está em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. As coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. É preciso compreender versículo-chave. É preciso compreender versículo-chave. Eu vou fazer a leitura, apresentando aqui, dentro desta leitura, o que é considerado e apontado como chave para a compreensão do Apocalipse. Capítulo 1, como eu pontuei, e versículo 19. Diz: portanto, escreve sobre tudo que tens visto, tanto aos eventos que se referem ao presente, como aquele que se sucederão depois destes.
Então, aqui na versão corrigida fiel, isso na versão King James, na versão corrigida fiel diz: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, as coisas que tens visto é relacionado ao passado, as coisas que são relacionadas ao presente e as coisas que depois destas hão de acontecer. E aí é relacionado ao futuro, relacionado às questões da eternidade, relacionado às questões que ainda estariam por acontecer. E aí também no capítulo 3, no versículo... Nós temos no capítulo 3 também, e mais precisamente no capítulo 4 e versículo 1, a outra questão que é muito pontual. Primeiro, tome nota onde você estiver, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, é texto-chave. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 também é texto-chave. O capítulo 4, versículo 1 diz: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui. Então ele estava já mudando para outro plano, para outro patamar, para outra realidade, que até então não havia sido colocada aqui para ele. Sobe aqui, e vai acontecer o que ele dizia: mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer, ou devem acontecer. Depois destas, quais estas? O que aconteceu no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Agora ele diz: eu vou te mostrar, capítulo 4, versículo 1, as coisas que depois destas hão de acontecer. E, portanto, tome nota, porque essa é uma questão pontual. Então, a questão futurista aponta o cumprimento das profecias, o cumprimento do Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 22, ainda por se cumprir. E só que um outro segmento, interpretando ainda dentro da perspectiva futurista, tem os seus equívocos quando passam a desacreditar naquilo que foi dito do capítulo 1, 2 e 3, como algo que não fosse aplicável à igreja. Todo o Apocalipse ele pode ser aplicado à igreja nas questões de costumes, observações e nas questões de valores. Por exemplo, a igreja de Efésios, retomar o primeiro amor. Não era só a igreja de Éfeso que tinha que voltar ao primeiro amor. Todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, que estão, de certa forma, perdendo o primeiro amor, devem retomar uma prática de amor que possa ser evidenciada em todos os tempos, e não só mesmo a igreja de Éfeso. E essa é uma questão onde nós estivemos aqui trabalhando. E fique atento ao canal do nosso curso, por extensão aqui, o canal do IBAD, esteja atento para que não perca nenhum momento. Ainda tem o capítulo 5 a ser tratado, e esse aí estarei filmando a outra aula e pontuando para todos os seminaristas, deixando à vossa disposição aí, aqui o nosso abraço, pastor Elidiano, pronto à disposição sempre a servir. Servo da palavra, servo de Deus, servo de todos. Estamos aqui para isso. Deus abençoe os seminaristas em nome de Jesus.